O estudo começou em 1932 no estado do Alabama e foi conduzido pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Seu objetivo era observar os efeitos da sífilis em homens negros sem tratamento. Os participantes, na maioria agricultores pobres, foram enganados e informados de que estavam recebendo cuidados médicos gratuitos. No entanto, os médicos apenas monitoravam a progressão da doença sem oferecer nenhum tipo de ajuda. Mesmo após a descoberta da penicilina como tratamento eficaz para a sífilis em 1947, os pesquisadores continuaram o experimento, recusando-se a tratar os participantes para estudar os efeitos da doença em longo prazo. Os 600 homens envolvidos no estudo nunca foram informados sobre o real diagnóstico. Eles recebiam placebos e passavam por exames falsos, acreditando que estavam sendo tratados. Muitos sofreram complicações graves, transmitiram a doenças para suas esposas e filhos e morreram de maneira dolorosa. Durante 4 décadas, o estudo foi mantido em segredo. Médico, instituições acadêmicas e o governo permitiram que a experiência continuasse, apesar da imoralidade evidente. O caso só foi exposto em 1972, quando um denunciante trouxe à tona documentos do experimento. A revelação causou revolta nacional e forçou o governo a encerrar a pesquisa imediatamente. Após a denúncia, os sobreviventes e suas famílias processaram o Estado, resultando em um acordo judicial e assistência médica vitalícia para os afetados. Em 1997, o presidente Bill Clinton fez um pedido formal de desculpas às vítimas e suas famílias. O experimento de Tuskegee gerou desconfiança entre a população negra americana em relação ao sistema de saúde. Muitos passaram a evitar hospitais e vacinas, temendo novas manipulações. Nos anos de 1950, no auge da Guerra Fria, a CIA criou um dos projetos mais secretos e perturbadores da história, o MK-Ultra. O objetivo? Descobrir como controlar a mente humana. Eles acreditavam que a União Soviética estava desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral e os Estados Unidos precisava estar à frente disso. Mas como eles testariam isso? De forma brutal. Em hospitais, prisões e até bases militares, cientistas aplicavam LSD e outras drogas em pessoas sem consentimento. Em um caso, um cientista da CIA drogou um funcionário público com LSD em um jantar, só para ver a sua reação. O homem teve um surto psicótico e acabou morrendo dias depois. Outros testes incluíam hipnose forçada para criar pessoas programadas, privação sensorial por semanas, eletrochoques para apagar memórias. Quando o escândalo veio à tona nos anos de 1970, a CIA destruiu a maioria dos arquivos, mas documentos recuperados mostraram que pelo menos 7.000 pessoas foram usados como cobaias. Muitas nunca receberam nenhuma compensação, e o conhecimento gerado com isso foi usado em técnicas de interrogação forçada em Guantánamo e em operações psicológicas até hoje. E uma pergunta ficou: quantos MK-Ultras modernos existem hoje? A estação aérea de Montauk, em Nova York, foi oficialmente uma instalação de radar da Força Aérea nos Estados Unidos, ativa entre 1952 a 1981, mas evidências sugerem que ali ocorreu experimentos muito além do monitoramento aéreo. Tudo começou com um projeto chamado Fênix, uma extensão secreta do famoso experimento Filadélfia da década de 1940. Durante a Segunda Guerra, a Marinha testou o projeto Rainbow, uma tentativa de tornar navios invisíveis ao radar usando campos eletromagnéticos intensos. O experimento da USS em 1943 teria saído do controle, com relato de teletransportes e tripulantes fundindo ao metal. Após a guerra, esses estudos migraram para Montauk sob o codinome de Fênix 2, com financiamento do Departamento de Defesa e supostamente da Brookhaven National Laboratory. Os arquivos mostravam que entre 1969 e 1983, a base recebeu 385 milhões de dólares para pesquisas em psicotrônica, um termo da Guerra Fria para controle mental via tecnologia. Documentos do VA, Departamento de Assuntos de Veterano, mostram que 127 funcionários da base desenvolveram tumores cerebrais por exposição à radiação não ionizante, síndrome de Montauk, perda de memória e alucinações auditivas. Pelo menos 23 SU foram registrados entre ex-participantes até 2001. Em 1984, o New York Times relatou que a base foi fechada por cortes orçamentários, mas 85% dos equipamentos nunca foram removidos de lá. A limpeza ambiental custou 12 milhões de dólares, valor suspeitamente muito alto. Arquivos sobre o projeto Fênix permanecem classificados até hoje sob a justificativa de segurança nacional.
Nos anos de 1950, enquanto o mundo temia a ameaça nuclear, a CIA conduziu um experimento clandestino tão perturbador que desafiava qualquer noção de ética, a Operação Midnight Climax. Esse projeto secreto, parte do infame MKUltra, transformou bordéis em laboratórios de controle mental, onde civis inocentes eram drogados sem consentimento para testes de manipulação psicológica. Em 1953, o químico Sidney Gottlieb, chefe do MKUltra, recebeu uma missão obscura: descobrir se drogas como LSD poderiam ser usadas para lavagem cerebral, interrogatórios ou até assassinatos. Para testar essa substância em condições reais, a CIA recrutou o ex-agente do FBI George White, conhecido por seus métodos brutais. White montou casas seguras em São Francisco, Nova York e Los Angeles, disfarçadas de bordéis ou clínicas de massagem. O modus operandi era diabólico: recrutamento de prostitutas pagas pela CIA. Elas atraíam homens para locais controlados. LSD, mescalina e barbitúricos eram adicionados a drinks ou cigarros sem o consentimento da vítima. Câmeras ocultas atrás de espelhos bidirecionais e agentes disfarçados registravam cada reação. Os alvos incluíam marinheiros, políticos, jornalistas e até turistas, qualquer pessoa que parecesse vulnerável. Em alguns casos, as doses de LSD eram 10 vezes maiores do que o normal, causando surtos psicóticos permanentes. Quando o escândalo veio à tona, nos anos de 1970, a CIA queimou 90% dos arquivos, pagou 750 mil à família de Olson, alegou que os experimentos eram os cruciais para a segurança nacional. Em 2004, um jornalista encontrou 1.800 páginas de documento mal arquivados sob os títulos Estudos Agrícolas, provando que a operação foi muito mais além do que se imaginava. Tudo começou após a bomba de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Os Estados Unidos precisavam entender os efeitos da radiação em humanos, mas havia um problema: como estudar isso sem colocar pessoas em risco? A solução que eles encontraram foi chocante. Entre 1945 a 1974, pelo menos 4.000 experimentos foram realizados em prisioneiros, grávidas, crianças deficientes e soldados. Os resultados foram catastróficos. Taxas de câncer 300% maiores entre os participantes. Bebês nascidos com deformação em teste com grávidas. Gerações inteiras de veteranos com doenças raras. O caso mais emblemático foi de Elmer Allen, homem negro injetado com plutônio em 1947. Ele desenvolveu um tumor grotesco na perna, mas médicos alegaram que era natural. Por décadas, o governo negou tudo. Só em 1994, o presidente Clinton criou um comitê de investigação. As descobertas foram horripilantes. A desculpa oficial era necessário para vencer a Guerra Fria. Nos anos de 1960, o mundo tentava entender como o Holocausto foi possível, como tantas pessoas seguiram ordens destrutivas. Inspirado nos julgamentos de Nuremberg, Stanley Milgram quis investigar até que ponto indivíduos comuns obedeceriam figuras de autoridade, mesmo contra os seus valores morais. Milgram recrutou voluntários para um estudo sobre aprendizado. Os participantes assumiam o papel de professor, aplicando choques elétricos em um aluno, que era um ator, toda vez que ele errava. Os choques aumentavam gradativamente e o aluno fingia a dor. Um pesquisador incentivava o participante a continuar, mesmo diante do sofrimento aparente. Cerca de 65% foram além da voltagem máxima, revelando um poder oculto na autoridade sobre o comportamento humano. O estudo gerou grande debate sobre ética na pesquisa, pois muitos participantes ficaram abalados. As descobertas ajudaram a entender como a obediência cega pode levar ao comportamento destrutivo. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos viam Cuba, governada por Fidel Castro, como uma ameaça comunista. Após a fracassada invasão das Baías dos Porcos em 1961, o governo americano buscava maneiras de derrubar Castro. Foi nesse cenário que o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas elaborou a Operação Northwoods, um plano de ataque de falsa bandeira para justificar uma guerra. A ideia central da operação era simular ataques contra cidadãos americanos e atribuí-los ao governo cubano. Algumas propostas incluíam afundar um navio dos Estados Unidos e culpar Cuba, explodir aviões comerciais e alegar que eram sabotagem cubana, ataques terroristas em cidades americanas causando vítimas civis, encenação de um desastre aéreo com aeronaves falsas e passageiros fictícios. O objetivo era criar indignação pública e um pretexto legítimo para iniciar uma guerra contra Cuba. O plano foi apresentado ao então presidente John F. Kennedy,
que o rejeitou. Seu governo demonstrava relutância em escalar o conflito contra Cuba. Décadas depois, em 1997, documentos secretos foram divulgados pelo governo dos Estados Unidos, confirmando a existência da Operação de Northwoods. O caso chocou a opinião pública, revelando até onde militares estavam dispostos a ir para justificar uma ação bélica. Na década de 1950, a Guerra Fria estava no auge. A CIA temia que países como União Soviética e China estivessem desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral e controle mental em prisioneiros de guerra. Em resposta, os Estados Unidos iniciaram um experimento próprio para descobrir se era possível manipular a mente de um indivíduo a ponto de fazê-lo cometer qualquer coisa ou revelar segredos contra sua vontade. Assim nasceu a Operação Anti-Choque. Em 1951, um programa ultra-secreto da CIA que investigava maneiras de quebrar a resistência mental dos inimigos. A operação envolvia uma combinação de técnicas, incluindo hipnose para induzir estados alterados de consciência, uso de drogas alucinógenas como LSD, mescalina e heroína, privação do sono e tortura psicológica, pressão extrema e interrogatórios brutais. O experimento era conduzido em prisioneiros, agentes suspeitos de traição e até cidadão comum, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento deles. Relatórios sugerem que alguns dos testes foram realizados em países aliados dos Estados Unidos, onde as leis eram mais permissivas para tais práticas. A CIA descobriu que o uso da hipnose e da droga poderiam induzir confusão mental e desorientação, mas criar um faz-tudo programado, como mostrado em filmes, era mais difícil do que se imaginavam. Muitos experimentos acabavam sendo inconclusivos ou falharam. No entanto, Anti-Choque abriu caminho para um projeto ainda mais sombrio, o MKUltra, que expandiu e refinou essas pesquisas nos anos seguintes. Em termos de impacto, a operação expôs a disposição do governo dos Estados Unidos em ultrapassar limites éticos em nome da segurança nacional. Décadas depois, investigações revelaram documentos sobre o projeto, causando indignação pública e reforçando teorias sobre manipulação governamental. Essas histórias refletem um dos maiores dilemas humanos. Até onde iríamos em busca do conhecimento? Quais desses experimentos mais te assustou? Curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdos como esse.